Vamos começar falando do Coritiba, que terá desfalques importantes para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, próximo sábado, lá no Rio de Janeiro, contra a equipe do Fluminense. Nicolas França, um abraço. Além de não poder contar com Robson e Marcelino Moreno no sistema ofensivo para o jogo do próximo sábado contra o Fluminense no Maracanã, na retomada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba ganhou mais uma preocupação, porque no jogo de ontem pela seleção argelina, nas eliminatórias africanas da Copa do Mundo contra a Moçambique, uma vitória da Argélia por 2-0, o Islam Slimani foi titular, mas aos 15 minutos do primeiro tempo sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído. O atleta ainda vai passar por exames médicos, retorna aqui à capital paranaense neste início de semana, já sem outros compromissos pela seleção da Argélia, e aí será reavaliado para saber se terá condições físicas de estar em campo pelo Coritiba contra o Fluminense. Caso ele seja vetado pelo departamento médico, o trio ofensivo inteiro, que é considerado titular, ficaria de fora desta próxima partida. O Slimani, que joga centralizado, o Moreno normalmente pelo lado esquerdo e o Robson pelo lado direito. O técnico Thiago Kozlowski já vinha trabalhando em possíveis substitutos dos jogadores que atuam pelos lados. Ele tem à disposição o Caio César, que voltou da conquista da medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Tem o Maurício Garcês, que ganhou mais espaço nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E tem também o Diogo Oliveira, ele que, quando o Robson não pôde atuar no Clássico Atletiba, foi titular. Depois, contra o Atlético Mineiro, foi o Moreno, que estava suspenso, ele foi titular mais uma vez, só que foi aquele jogo em que deu a cabeçada no zagueiro Kusevich, num desentendimento entre os atletas dentro de campo, e aí levou inclusive a uma fratura no rosto do companheiro, que só agora está voltando aos treinamentos. O Diogo Oliveira também, naquela oportunidade, teve uma lesão muscular, ficou em tratamento, voltou, após ter uma multa no seu salário e já foi utilizado nas últimas 3 partidas pelo técnico Thiago Kozlowski. É um jogador que pode fazer tanto a função de lado de campo, como nesses momentos em que substituiu o Robson e o Moreno, e também pode fazer a função de centroavante. Vinha atuando dessa forma antes da estreia do Islam Slimani. Então, se o argelino for vetado, até a tendência que o ataque do Coritiba seja formado por esses 3 jogadores, Garcês e Caio César pelos lados e o Diogo Oliveira como centroavante. O Kusevich, que foi agredido naquele jogo lá contra o Atlético Mineiro, teve de passar por uma cirurgia na face e estava em recuperação, já voltou aos treinos, está utilizando uma máscara de proteção e deve ficar à disposição da comissão técnica. Quem sabe tenhamos no time, inclusive, Kusevich na zaga e Diogo Oliveira no ataque. O retorno do zagueiro chileno é bem importante também, porque o Henrique sentiu uma lesão muscular na última partida contra o Cruzeiro e o Reinaldo, que entrou no lugar dele, tomou o 3º cartão amarelo. Então, se o Kusevich demonstrar boas condições nos treinos da semana, deve jogar ao lado do Thalisson contra a equipe do Fluminense. Essa lesão do Slimani não foi a única notícia ruim para o Coritiba no final de semana. Teve jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e o pior resultado possível aconteceu. O Cruzeiro venceu fora de casa o Fortaleza por 1-0, chegou a 40 pontos na tabela de classificação e abriu 11 de diferença para o Coritiba, o Cruzeiro, que é a primeira equipe agora fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Desta forma, fica ainda mais complicada a situação alviverde. O Cruzeiro tem mais um jogo atrasado, que é contra o Vasco, será no meio desta semana, os 2 times com 40 pontos ganhos, podendo aumentar então a diferença do Coxa para essa primeira equipe fora da AZR, dependendo do resultado. E o Coritiba só tem 12 para disputar ainda, são mais 4 jogos que faz no Brasileirão. Mesmo as chances matemáticas vão minguando, mas o time ainda tenta se manter vivo e para isso mesmo muito desfalcado, especialmente no sistema ofensivo, vai ter que buscar uma vitória sobre a equipe do Fluminense no próximo sábado no Rio de Janeiro. Osmar. Obrigado, Nicolas França. E o Coritiba, na verdade, agora, Marcelo Irapten, ele já tem que se preparando para o ano que vem, Porque você vê com essa vitória aí do Cruzeiro, o Coritiba tá igual o Nicolas falou, 11 pontos de 12, ou seja... E com o Cruzeiro e o Vasco um jogo a menos, Se der empate entre esses 2 times na próxima, no meio de semana, já foi, 12 pontos de diferença. Não adianta, Marcelo? Já tem, no meu modo de ver, já tinha que colocar quem tem contrato mais longo, quem tem contrato até o final do ano já fica de fora. Mas sabe, Osmar, eu sou um pouquinho reticente em relação a isso.
Porque você não sabe qual o rumo que o Curitiba vai dar ao seu departamento de futebol. O comando que, aliás, esse ano foi... O comando continuará o mesmo? Então, sabe, não, se for tudo continuar bem. o mesmo, Você aí você não vai dar esperança para a torcida. E aí você vai falar, não, mas já dá um pouquinho de experiência para os garotos, mas os garotos vão ficar, vão ser utilizados. Então, eu acho que parte muito de um planejamento. E hoje... Sinceramente, você em novembro vai fazer o planejamento para janeiro, já deveria estar pronto, né? Já deveria estar pronto esse planejamento. Só que como que você planeja sem você saber o seu calendário? Então eu vejo um sério problema para o Curitiba. Agora, e assim, né? Juntando os caquinhos e tentando terminar de uma forma honrosa, pelo menos, o campeonato. Marcelo, vai terminar a Série B agora, semana que vem. Sim. Não é verdade? É. O Curitiba já deveria estar de olho em alguns jogadores. No meu modo de ver, pelo menos. Eu imagino que esteja, né? Tomara. Para que não aconteça o que aconteceu esse ano. Curitiba saiu ao mercado muito tarde, fora inclusive da segunda janela, tanto que teve que trazer jogadores do exterior caríssimos e sem o retorno positivo. Lamentavelmente. Curitiba gastou muito, gastou errado, não formou um bom elenco, formou mais de um, inclusive, no decorrer desse ano, errou demais. Concordo com o Iraptan. Tem que ter um planejamento, Osmar. Concordo com você que poderia ser assim, mas será que vai adiantar? Será, por exemplo, eu acho que o Thiago, principalmente, já deveria saber se ele e essa comissão técnica comandarão o Curitiba para o ano que vem. Esse é o primeiro ponto, Iraptan, que eu vejo que seria fundamental. E a partir dele, aí começar a fazer, porque não me veio com história. Eu duvido, que é muita coincidência, o Arthur conhecer os jogadores que vêm da Europa e serem pedidos pelo Thiago. Mas não acredito nunca. Por mais que seja o Islimani, que é um baita jogador... O Thiago não diz, tô pensando aqui, o Islimani, quero o Islimani. Não adianta, para mim não cola. Para mim também não. Então a torcida do Curitiba, o Curitiba já trouxe aí um executivo de futebol, né? Pro ano que vem. Veio da Ferroviária, né? De Araraquara. Já conhece bem melhor o mercado brasileiro. Porque também o que veio lá do Grêmio... E mercado de Série B, né? Você até falou... Amodeu. O Amodeu também. Ô, Amodeu. Também não contou nada até agora, hein, Amodeu? Bom, então vamos esperar que o Curitiba acerte mais pro ano que vem, né? Acerte que vai ser difícil, vai ser difícil. Se acertar um pouquinho mais, já é bem mais do que o Curitiba deixou de fazer. O Curitiba errou e errou demais, né? Errou do começo ao fim, né? E principalmente no momento decisivo, quando não poderia, ali na transição entre Paranaense e Campeonato Brasileiro, na janela de transferência. Curitiba foi contratando a esmo, traz jogador do Maringá, traz jogadores desconhecidos, traz jogadores da Europa que não estão na prateleira, que não estão no cenário e nem em ritmo de jogo. Deu no que deu, Curitiba rebaixado.